O verdadeiro Deus do Sol de Elbaf aparece. E não, eu não estou falando do Luffy, eu estou falando desse cara aqui. Sim, esse cara com uma máscara de caveira foi dito ser o Deus do Sol de Elbaf por algum motivo. E se isso te deixou confuso, eu preciso te lembrar que esse parece ser o mesmo sujeito que apareceu durante o incidente de God Valley como um membro dos Cavaleiros Sagrados. É dessa forma que a gente começa a nossa análise semanal de One Piece sobre o capítulo 1128 do mangá. Vamos tentar entender tudo o que está acontecendo nesse arco de Elbaf agora, não antes de você deixar aquele like e principalmente entrar pro meu bando, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece e assim você sempre for avisado quando o próximo vídeo for lançado. Vamos lá! Boa parte desse capítulo girou em torno da interação entre os membros do Chapéu de Palha enquanto eles avançam pelo que eles ainda duvidam ser o país de Elbaf. Como eu comentei no vídeo passado, essa confusão não chega a ter o mesmo impacto pra gente aqui fora como leitor, né, comparado aos personagens dentro do mangá, porque a gente já sabe com toda certeza de que esse é, de fato, o país de Elbaf. Mas temos algumas cenas bem engraçadas, como o Sanji logo no começo do capítulo segurando a Nami no colo e dizendo: não, tem muito homem por aqui pra isso ser um sonho. Porque se fosse mesmo um sonho do Sanji segurando a Nami no colo, certamente não teriam outros homens no sonho dele, né? Então dá pra ele atestar que aquilo é sim, apesar de parecer um sonho, ele tá segurando a Nami no colo, aquilo não tem como ser um sonho de verdade. Vemos também o Usopp levando uma chamada do Luffy e do Zoro por ter sido pego por aquele gato random gigante. E de novo, o Usopp, capítulo passado, acreditou que aquilo não passava de uma ilusão, e por isso ele ficou parado, sem reagir, enquanto aquele gato ia pra cima dele. E eu disse pra vocês que essa será mais uma mentira do Usopp que vai se tornar realidade ainda nesse arco. Aquele gato e muito do que a gente parece estar vendo nesses últimos 2 capítulos devem sim ser uma ilusão criada pelo príncipe Loki. Sabemos que Loki é um personagem inspirado no deus nórdico da trapaça que possui habilidades de mudar a sua própria aparência e de criar ilusões. Então toda essa confusão deve ser fruto das habilidades do príncipe de Elbaf e o próprio bando já vem se questionando sobre isso. A gente vê o próprio Usopp dizendo que não faz sentido eles terem encontrado roupas que servem para o tamanho deles, já que aquele é um país de gigantes, e a Nami também questiona o fato daquele castelo de onde eles fugiram e a flora ao redor deles ser 100% artificial. Em seguida, surge um random montado num gafanhoto gigante. Curioso que o random por si só não chega a ter um tamanho grande o suficiente para ser classificado como um gigante, que instrui o bando sobre aquela terra pertencer a um tal de Deus do Sol, indicando o caminho para a cidade caso eles estejam com fome e alertando sobre qual caminho eles não deviam seguir de jeito nenhum. O random ainda diz que ninguém que ousou seguir por aquele caminho conseguiu voltar com vida para contar a história. E é óbvio que dizer isso pro Luffy é a mesma coisa que dizer vá correndo imediatamente naquela direção, e é justamente isso que ele decide fazer. O Luffy simplesmente sai correndo antes do bando inteiro sequer dar conta de que ele saiu dali. Então, enquanto corre, Luffy pensa estar vendo uma outra pessoa correndo na sua direção e decide simplesmente desviar. Mas ele acaba batendo de cara com o espelho e percebendo que aquela pessoa era o seu próprio reflexo, né? Cadê o hack da observação, inclusive? E com aquele espelho quebrado, eles entram pela janela que eles descobrem ser uma casa que pertence ao tal Deus do Sol. Eles veem uma máquina de costura gigante que a gente imagina ser o maquinário usado por esse tal Deus do Sol para fazer aquelas roupas que eles estão usando. Basicamente, aquilo que eu comentei com vocês nos vídeos passados. Essa cidade de Lego parece ser uma grande casa de boneca que serve como um hobby para esse tal Deus do Sol. Nessa casa, eles encontram o Chopper novamente, e aqui eu preciso falar uma coisa. Essa divisão do bando que o Oda fez logo no começo do arco é uma divisão totalmente canalha, porque ele deixou só os membros originais do bando, né? O Luffy, o Zoro, o Sanji, a Nami e o Usopp, e deixou os outros 4 para depois mesmo. O Chopper, a Robin, o Frank e o Brook. Ou seja, basicamente os que normalmente recebem bem menos destaque durante
onde os arcos já foram descartados logo no começo, para não ficarem dando trabalho pro Oda ter que pensar o que ele ia fazer com eles, né? Então deixa eles para depois. Seguindo o capítulo, de repente surge uma cobra gigantesca dentro daquela casa, e o que mais me impressiona foi ninguém ali ter se lembrado da cobra que eles viram no arco de Skypiea. Meu irmão, se a gente comparar esses dois quadros, dá pra ver que elas são muito parecidas. E eu já disse pra vocês o quanto o arco de Elbaf vai explorar como nenhum outro as Ilhas do Céu no mundo de One Piece. Então essa cobra pode ter sido só mais uma dica do que eu venho dizendo pra vocês. Não digo que seja a exata mesma cobra, né? Mas pode muito bem ser da mesma espécie daquela cobra que vimos em Skypiea. De qualquer forma, vemos o suposto Deus do Sol chegando e vendo aquela bagunça toda. O Luffy já entra na sua forma do Gear 5, o quarto pegando fogo e um monte de bicho voando e correndo pra todo lado. Eu vi gente, inclusive, reclamando do Luffy ter entrado no Gear 5 pra enfrentar um monte de animal random, banalizando, né, a forma mais poderosa dele, e eu vou dizer que eu concordo sim com isso, mas como eu acredito que o Luffy ainda vai possuir uma nova variação do Gear 5 ainda mais poderosa do que essa, eu vejo que talvez esse seja o motivo do Oda querer gastar essa forma do Gear 5 enquanto é tempo, porque, meu amigo, quando houver essa variação do Gear 5, essa vai ser a forma que vai se tornar obsoleta, assim como o Gear 4 também se tornou. No fim, o bando começa a correr do suposto Deus do Sol, aproveitando que eles esbarraram de novo com aquele gato random gigante, fazendo o bicho servir de carona para eles fugirem de lá. Mas o que é mais surpreendente nesse quadro foi a gente ver o tamanho colossal daquele sujeito perseguindo o bando dos Chapéus de Palha. Tipo, ele já parecia ter o tamanho de um gigante quando ele aparece ao lado daquela porta, que era uma porta gigantesca, já que aquela era uma casa feita para um gigante, mas nesse último quadro parece que ele consegue ficar ainda maior, já que até o castelo de onde o bando fugiu pareceu pequeno comparado a ele. Então, vamos lá! Primeiro, marcamos o nosso terceiro e o nosso quarto ponto no nosso bingo dos arcos de One Piece. Vocês estão contando? Já tivemos o bando se separando, os novos outfits temáticos do arco e agora a maratona do bando correndo e fugindo de alguém e ainda transformando algum animal da ilha num pet do bando. E eu acho que a gente tá quase marcando o nosso quinto ponto, que é o povo oprimido por uma figura poderosa. Nesse caso, né, provavelmente esse tal Deus do Sol. Então, vamos falar sobre ele agora. Vimos ele caminhando no corredor do seu intitulado templo e podemos ver que ele carrega um cajado, com uma clara referência a um sol, mas principalmente com uma roupa muito específica que inclui uma máscara de caveira de um alce, muito provavelmente. Bom, imediatamente não teve como lembrar daquele outro maluco que aparece durante o incidente de God Valley, 38 anos atrás, um cavaleiro sagrado subalterno a Figureland Garling. Nesse quadro em que o sujeito aparece, eles discutem que os marinheiros não conseguiram impedir a entrada dos piratas na ilha, então o Garling ordena que os cavaleiros sagrados tratem de segurar os piratas no lugar dos marinheiros. Agora, considerando que esses dois personagens sejam a mesma pessoa, e a gente tem uma forte suspeita para crer que sim, já que a gente está falando de alguém com um visual bastante específico, o que diabos aquele cavaleiro sagrado estaria fazendo no país de Elbaf 38 anos depois, se eu não me engano, né? Assumindo a identidade do Deus do Sol desse país. Por que um cavaleiro sagrado seria um deus em Elbaf? A gente sabe que Elbaf não possui qualquer relação de filiação direta com o governo mundial, a não ser, né, aquelas negociações que ocorriam ali, né, por baixo dos panos, como a gente viu acontecer com a Madre Carmel. Então será que tem alguma coisa a ver com isso também? Ou seja, será que aquele cavaleiro sagrado estaria infiltrado em Elbaf? Talvez seja a principal alternativa e hipótese aqui pra gente. E se sim, como ele conseguiu enganar toda essa porção da população? Seria esse Deus do Sol uma ilusão criada pelo Príncipe Loki ou seria esse o próprio Loki disfarçado? Particularmente, eu gosto muito da ideia do próprio Príncipe Loki se passar pela figura do Deus do Sol, sendo ele um falso Deus do Sol. Afinal, Loki é o deus da trapaça que possui habilidades de criar ilusões e até mesmo de alterar a sua própria aparência. Então, independente de toda essa confusão, eu ainda gostaria que o
responsável por isso fosse sim o príncipe Loki e que ele esteja se colocando nessa posição do Deus do Sol. E se esse é realmente o Deus do Sol de Elbaf, então os gigantes de Elbaf veneram um falso deus, já que o verdadeiro se chama Monk de Luffy. Agora, uma coisa que eu tô curioso é para saber a verdadeira aparência desse tal Deus do Sol, que talvez seja revelada já no próximo capítulo. E eu acredito que vai ser algo totalmente destoante dessa figura de caveira que a gente viu nesse capítulo, muito parecido com o choque que foi a gente ver que o Vegapunk era, na verdade, uma mulher gostosona, pelo menos, né? Até a gente descobrir que aquela era apenas uma das versões do Vegapunk. O fato é que esse tal Deus do Sol que vimos nesse capítulo pareceu ser capaz de alterar o seu próprio tamanho e ficar ainda mais gigantesco do que ele parecia comparado ao momento em que ele caminha pelos corredores da sua casa. Tamanho esse que já era muito maior do que o tamanho que ele supostamente parecia ter durante o incidente de God Valley, onde ele parecia ter um tamanho relativamente comum. Mas o que eu quero lembrar vocês é que Loki tem a capacidade de alterar a sua própria aparência, e se esse Deus do Sol foi capaz de alterar o seu próprio tamanho, talvez esse que a gente esteja vendo seja o próprio príncipe Loki, ou no mínimo, uma de suas ilusões. Vale lembrar também que já foi dito que o Deus do Sol Nika das lendas de Elbaf lutava com um corpo que contraía e esticava, e foi mais ou menos isso que vimos esse Deus do Sol fazer nesse capítulo, assumindo uma forma expandida de si mesmo, ou seja, se esticando de certa forma. Como eu falei para vocês no vídeo passado, eu acredito muito que os poderes de alterar a aparência do príncipe Loki vão servir como um paralelo aos poderes do próprio Luffy, que também consegue alterar a sua própria aparência, nesse caso, pelo seu corpo ser feito de borracha. E talvez esse paralelo se torne ainda mais forte se o príncipe de Elbaf esteja se passando por esse Deus do Sol. Dessa forma, teríamos um embate entre o falso Deus do Sol e o verdadeiro Deus do Sol Nika. Agora, a título de curiosidade, vamos falar um pouco sobre o motivo dessa máscara de caveira de alce que esse sujeito usa nesse capítulo. Vocês já ouviram falar de Samhain? Não, né? Mas vocês conhecem o Halloween. Pois é, o Samhain, que significa fim do verão em celta e irlandês, é a celebração que deu origem ao Halloween como conhecemos hoje. Os historiadores acreditam que o Halloween tenha surgido de comemorações realizadas pelos celtas em homenagem aos mortos. Essa comemoração celta era o Samhain, festa em que as barreiras que separavam o mundo dos vivos e dos mortos deixavam de existir. O Samhain representava o Ano Novo Celta. Os celtas eram um povo pagão que acreditava em diferentes divindades e para eles, especialmente nessa época, o mundo dos deuses se tornava visível para a humanidade e esses mesmos deuses pregavam muitas peças em seus adoradores mortais. O Samhain era celebrado entre todas as comunidades celtas da Europa, incluindo a Irlanda, País de Gales e a Escócia. Os celtas da época acreditavam que a força da escuridão estava presente e por isso construíam uma grande fogueira na esperança de agradar aos deuses druidas e ajudar no processo regenerativo da agricultura. Os druidas, antigos sacerdotes celtas, fariam uma fogueira na qual os ossos dos animais sacrificados seriam jogados e a conexão entre os mundos dos vivos e mortos seria equilibrada. Acreditava-se também que durante o Samhain as almas dos mortos voltavam para as suas casas, então as pessoas se vestiam com fantasias, máscaras como essa que a gente viu nesse capítulo e acendiam fogueiras para afastar os espíritos maus. Então o visual desse Deus do Sol que vemos nesse capítulo acaba sendo mais uma referência a um povo nórdico, como é a temática do país de Elbaf. Pode ser que esse visual seja apenas uma mera referência, como pode ser também que exista um contexto maior por trás disso. De qualquer forma, como sempre, agora eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários, porque apesar da gente ter a certeza de que o bando se encontra no país de Elbaf, esse suposto Deus do Sol realmente me deixou bem confuso. Mas, sim, parece seguro a gente assumir que a sua aparência ser a mesma daquele Cavaleiro Sagrado em God Valley não seja mera coincidência, e que os Cavaleiros Sagrados vão ganhar ainda mais destaque durante esse arco. E a prova disso é que o arco começou justamente com Figureland Garlin, o antigo líder desse grupo, sendo promovido a uma das 5 estrelas anciãs. Tudo muito confuso ainda e só resta a gente esperar o próximo capítulo para ver se surge alguma resposta para esse tanto
de perguntas. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não foi inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like, de conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!